Hola, 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 bienvenido a um episódio mais da série Aprendendo Espanhol com Histórias. Se você é brasileiro e quer destravar o seu espanhol, aqui é o lugar certo. Porque aqui nós usamos o método AVC, que é o acrônimo de auditivo, visual e sinestésico. Para quem não me conhece, meu nome é Pamela. Oi. Hola, melhor dizendo. Eu sou brasileira e argentina por opção. E faz anos que eu estudo idiomas e ajudo a brasileiros a falar o espanhol. E sabe por que você deve assistir essa aula? Porque quanto mais palavras do espanhol você conhecer, melhor você vai poder se comunicar no espanhol. O idioma, seja qual for, seja o espanhol, o português, para você falar ele, as palavras, o vocabulário é a sua, digamos, munição. É a munição da sua arma. Você gostaria de ir para a guerra sem ter munição? Não, né? Por isso que você precisa de vocabulário. Cada palavra do espanhol que você aprende vai servir como uma bala na sua arma. Certo? Imagina você numa aula de conversação e não sabe dizer as palavras. É por isso que você trava. E a consequência é você tem medo de errar. Você tem medo de falar e você evita, você fica fugindo das situações onde você pode conversar em espanhol. Mas essa aula é para curar isso. Eu vou te ensinar vocabulário aqui mesmo. Eu vou, por meio de uma história, te mostrar novo vocabulário. Vou te ensinar a pronúncia do espanhol. Vou te mostrar sobre os héteros. E ainda, já não bastava tudo isso, eu ainda vou te ensinar, vou fazer junto com você exercícios de fixação na memória. E antes de começar, eu queria fazer um comentário rápido. Eu sei que tem muita gente que assiste as minhas aulas porque acha o espanhol uma língua linda. E realmente é, né? Eu acho que ninguém discorda disso. Mas eu quero te lembrar que essa aula é uma aula séria, com conteúdo denso. É um conteúdo que, se você não estiver com papel e caneta na mão, anotando, se você não estiver registrando, se você não estiver aqui de corpo e mente presente aqui, você pode estar perdendo o seu tempo. E é a última coisa que eu quero te fazer, é te fazer perder tempo. É a última coisa que eu quero. Então, se você não vai estar aqui com essa disposição, eu recomendo que você nem assista essa aula, sendo assim, completamente sincera. Coloca ela na lista ali de assistir depois, assim você não perde ela de vista. Mas, se você está aqui para aprender de verdade, disposto, perfeito. Você está com a faca e o queijo na mão. Então, nos próximos minutos, eu vou ativar em você o que nós chamamos de aprendizagem visual e aprendizagem auditiva. A aprendizagem visual, porque eu vou estar te mostrando aqui na tela o texto. Por isso você vai ouvir ele. Eu vou ler a história em voz alta, certo? Preparado? Caneta, papel na mão? Ainda não? Você não foi lá pegar? Vai lá agora. E para lembrar, se você quer navegar pelas partes diferentes desta aula, aqui embaixo na descrição você vai ver que tem, eu não me lembro como é que é o nome, mas são momentos diferentes da aula. Você vai ver que tem ali história, tem introdução, tem a parte da análise da pronúncia, tem exercícios de fixação 1, exercício de fixação 2. É só você clicar nos números azuis e você pode navegar durante todo este vídeo nas diferentes partes, certo? Se você quer ver, eu quero ver só a parte do análise da pronúncia, você pode pular direto para a pronúncia. Eu quero fazer só os exercícios, você pode pular para o exercício de fixação, tá tudo aqui embaixo, tá bom? Vamos começar? Já deu tempo para pegar papel e caneta, né? Empezamos. La historia de hoy es La zorra y las uvas. En un día muy caluroso, una zorra sedienta se topó con un racimo de uvas grandes y jugosas que estaban colgadas en lo alto de una parra. La zorra se paró de puntillas y estiró sus brazos intentando alcanzar las uvas, pero éstas se encontraban muy lejos de su alcance. Sin querer darse por vencida, la zorra tomó impulso y saltó con todas sus fuerzas una y otra vez, pero las uvas seguían muy lejos de su alcance.
Esta vez, la zorra se sentó a mirar las uvas con desagrado. ¡Qué ilusa he sido!, pensó. Me he esforzado en alcanzar unas uvas verdes que no saben bien. Y se marchó muy, pero muy enojada. Moraleja: cuando algo es difícil de conseguir, lo mejor es ser honestos con nuestros sentimientos. Bien, essa foi a história de hoje. Já lemos o texto em voz alta, agora nós vamos revisar as palavras destacadas no texto. Você deve ter percebido que existem algumas palavras marcadas em verdes, outras em vermelho, e é isso que a gente vai ver agora. La zorra e las uvas. Você já deve ter percebido o que é uma zorra, que pode ser zorra ou zorro. Zorra, quer dizer raposa. No português, nós não fazemos a diferença do gênero. Para nós, é raposa, seja fêmea ou seja macho. No espanhol, zorra e zorro tem gênero e quer dizer este animal. Você está vendo aí na tela. Uma raposa. Em um dia muito caluroso, donde hacía mucho calor, bem, no português nós dizemos caloroso, certo? Mas normalmente a gente costuma falar da forma informal, o dia está quente, né? O dia está quente, só que nós não vamos usar o verbo estar para a temperatura do dia no espanhol. Hace calor, está quente. Bien? Então, não diga está calor hoje. Hace calor ou está muy caluroso. Bien? Então, uma zorra sedienta, uma raposa que tinha muita sede, ela estava sedenta. Ela se topou com um racimo de uvas grandes. Uvas grandes, você já deve ter deduzido, mas agora racimo. O que é racimo? Racimo é cacho de uvas. Grandes e jugosas. O que é jugosas? Você sabe o que é a palavra jugo? Se você sabe o que é jugo, você pode deduzir o que é jugosa. Uma uva jugosa. Jugo quer dizer suco. Então, jugosa, a uva é jugosa. Ou seja, a uva tem suco. Ou seja, a uva é suculenta. Bien? Então, você percebe que se você entende parte da palavra, você já consegue tirar o resto. Bien? Por exemplo, se eu te digo a palavra duro, você sabe o que é duro, é igual no português, inclusive. E você não conhece a palavra duríssimo. Só de saber o que é duro, você já sabe que adicionando íssimo, você está intensificando. Duríssimo é muito duro. Então, por mais que você saiba só parte da palavra, você consegue deduzir o resto. Sigamos. Que estaban colgadas. El racimo de uvas grandes y jugosas estaba colgado. O que é colgado? Colgado. Colgado é pendurado, colgado. Inclusive, comentário aqui externo, algo que entre os falantes de espanhol se comenta, como a marca de pasta de dente Colgate, né? Lá os lembra, os falantes de espanhol, sobre o verbo colgar, né? Então tem até uma famosinha piada sem graça de que um homem pediu para um amigo ir comprar no supermercado uma pasta de dente. E ele pediu, traz a marca X. E se não tem a marca X, tudo em espanhol, né? Trae el dentífico tal. Se não está esse dentífico, trae Colgate. E o amigo foi lá comprar. O amigo que tinha ficado em casa esperando, começou a esperar, e o amigo não aparecia, e ele foi até o supermercado para ver o que tinha acontecido, porque o amigo dele não voltava. Quando ele viu, o amigo dele estava pendurado na porta do supermercado. Por quê? Ele entendeu que se não havia a marca X da pasta dental, do dentífico, da pasta de dente, ele tinha que se pendurar, porque colgate é a ordem de se pendure.
Colgate quer dizer pendure-se em espanhol. Você sabia disso? Bem, fechando parênteses da piadinha sem graça, agora você vai lembrar do verbo colgar-se. Então, o cacho de uvas, ele estava pendurado en el alto de una parra. Então, lá na parte de cima, nas alturas de uma parra, seria a planta, né, a videira onde nasce a uva, o cacho de uva. La zorra se paró de puntillas. Aqui, ó, parar-se de puntillas quer dizer que ela ficou de pé na pontinha dos pés para alcançar algo. Parar-se de puntillas. E estirou sus braços, tentando alcançar as uvas. Ela esticou. Ó, esticar no espanhol se diz estirar. Ok? Estirou sus braços, tentando alcançar as uvas, pero, e muito cuidado com essa palavra aqui. Eu vejo, inclusive vi ontem, um aluno tentando pronunciar cachorro. Há uma diferença entre a palavra pero e a palavra perro. Quando é com esse R vibrante, quando se escreve com 2 R's, é cachorro, perro. Mas agora, quando só tem um R, aí quer dizer mas do português. Tentei alcançar, mas não consegui. Intenté alcançar as uvas, pero no pude. Pero estas se encontraban muy lejos. Lejos é longe, estava muito longe do seu alcance. Estava muito lejos de su alcance. Sem querer dar-se por vencida, é a mesma coisa que sem querer dar o braço a torcer, ela não queria desistir. La zorra tomou impulso, ela pegou impulso e saltou com todas as suas forças. Ela pulou com todas as suas forças. No espanhol, os falantes de espanhol costumam dar mais prioridade à palavra saltar que brincar, no meio informal, certo? Você deve ter ouvido falar que a palavra brincar é um falso amigo no espanhol. Talvez você ouviu falar. Por isso, brincar para eles é pular. Mas eles usam com mais frequência a palavra saltar do que brincar, certo? Então, priorize. Se você quer falar a palavra pular no espanhol, você tem que pular essa poça de água. Você vai dizer, tienes que saltar esse charco de água. Então, priorize a palavra saltar no momento de falar espanhol, principalmente em ambientes mais informais. Sigamos. Saltou com todas suas forças uma e outra vez. Uma e outra vez é uma expressão fixa do espanhol que nós usamos para dizer algumas vezes, né? Intenté ler este livro uma e outra vez, pero no pude. Normalmente essa expressão ela é usada quando você não alcança o seu objetivo. Intenté hacer dieta una y otra vez, pero siempre me rindo a los dulces. Una y otra vez. Pero las uvas seguían muy lejos de su alcance. Las uvas seguían. Como assim as uvas, elas seguiam? Quem é que as uvas seguiam? Seguir é uma forma que nós usamos no espanhol como sinônimo de continuar. Inclusive, é algo que eu sempre explico para os meus alunos. Quando você quer usar a palavra continuar no espanhol, você prioriza a palavra seguir no espanhol. Existe a palavra seguir? Existe a palavra continuar no espanhol? Sim, existe, mas não são todos os falantes de espanhol que priorizam, que nem um brasileiro prioriza o uso dessa palavra. Por isso eu recomendo, você vai falar espanhol, procure sempre focar no seguir. Por exemplo, continuo com problemas em casa. Em vez de dizer continuo com problemas em mi casa, você pode falar sigo com problemas em casa. Assim falaria um nativo. Pelo menos do sul da América. Não vou falar aí pelo pessoal do norte, tá? No sul da América, normalmente nós diríamos assim. Mas eu deixo a dica. Então, as uvas, elas continuavam muito longe. Estavam muito lejos de su alcance. Esta vez,
Nesta vez, la zorra se sentó a mirar las uvas con desagrado. Por que mirar está em vermelho? Porque mirar é um hétero genérico? Tônico? Porque mirar é um hétero semântico, um falso cognato, um falso amigo. Uma palavra que é parecida entre o português e o espanhol, mas que o significado muda. No português quer dizer uma coisa, mas no espanhol quer dizer outra completamente diferente. Mirar. O que você pensa quando escuta a palavra mirar? Você pensa numa arma, né? Você vai mirar com a arma. Ou você vai mirar alguma coisa que você vai jogar. Ó, mira ali no lixo e joga no lixo, né? Mirar. Mas, no espanhol, mirar é o equivalente a olhar ou ver. Então, a raposa ela se sentou para olhar as uvas com desagrado. Não é que ela estava tentando acertá-las, ela estava olhando para elas com desagrado. Certo? Então, por isso que a gente costuma ver aquelas cenas nos filmes, por exemplo, mírame, ou mira hacia allá, mira el horizonte, mira. Claro que o verbo ver também existe. Sigamos. A zorra pensou: que ilusa he sido. Ilusa quer dizer iludida. É a pessoa iludida pensou. La zorra. Me he esforzado en alcanzar unas uvas verdes que no saben bien. Como assim as uvas sabem? O que as uvas sabem que eu não sei? Em algumas regiões, alguns países, a palavra saber ela é utilizada com o sentido de ter gosto. Las uvas verdes no saben bien. Elas não têm gosto bom. Esta torta de chocolate sabe muy bien. Ou seja, ela tem um gosto ótimo. Saber. Ok? Isso não é em todos os lugares. Eu sei que no México se usa... na Espanha se usa bastante. E no México eu tenho um pouco de dúvidas. Eu sempre recomendo os meus alunos usar que está muy rico ou não está muy rico. E cuidado com a palavra rico, porque é só usada para comidas, certo? Não dá para dizer que este livro é muito rico. Não, isso é só para comidas. Tá? Você tá anotando todas essas dicas que eu tô jogando para você, né? Porque, essas dicas aqui valem ouro. Se você colocar na prática, vão mudar o seu espanhol, realmente. Continuamos. E se marchou, marchar, que é semelhante ao significado de marchar no português, só que quer dizer marchar para longe no espanhol, ir embora. Se marchou. Pero muy enojada. Por que ela estava enojada? De repente ela ficou... Será que ela ficou nauseada de tanto pular? Enojado. Por mais que você, com o seu português instalado na sua cabeça, pense que enojado se diz enojado em espanhol. Mas enojada, não é enojada, é enojada. Já vamos falar sobre a pronúncia. Quer dizer brava. Ela foi embora muito brava. Quando você quer dizer uma pessoa que está com nojo, realmente enojada, no espanhol você vai usar a palavra asqueado. Asqueado ou asqueada. Moraleja, que quer dizer moral da história. Quando algo é muito difícil de conseguir, quando uma coisa é muito difícil de conseguir, o melhor, que se diz mejor, é ser honestos com nossos sentimentos. É ser honestos com os nossos sentimentos. E esse foi o análise do texto. Já revisamos as palavras. Vamos ver agora a parte da pronúncia. Como é que vai funcionar? Eu vou ler a frase. Você vai repetir depois de mim. Enquanto a gente vai lendo o texto juntos, eu vou te trazendo dicas de como ler tal som, como ler tal letra, onde você deve ter cuidado. Tudo isso do ponto de vista de como um brasileiro deve fazer, certo? Porque não é a mesma coisa. Se você falasse inglês, se você falasse francês, essas dicas não iam valer para você. Se você fosse, inclusive, português, lá de Portugal, também
Pode ser que não valeriam essas dicas para você, mas essas dicas que eu vou te dar são pensando em alguém que fala o português do Brasil, tá? E é muito importante que você não fique só olhando para minha cara. De verdade. De verdade, eu preciso que você abra sua boca e treine. Por quê? Porque você precisa treinar o que nós chamamos de aparato fonológico. Você precisa treinar a sua boca, os seus lábios, sua língua, os músculos do seu rosto para a pronúncia do espanhol, certo? E se você só me olhar e só ouvir e entender o que eu estou dizendo, só entender, você vai entender com a sua mente, mas a sua boca, ela não vai estar treinando para o momento que você precisar falar, certo? Então, é a mesma coisa que querer fazer academia vendo vídeos no YouTube, só olhando, sem se mexer. Não dá. Não dá, você tem que realmente treinar, tá? Vamos lá, então. Eu vou ler a frase e você repete. En un día muy caluroso de... Aqui, ó, cuidado, muito cuidado com essa palavra aqui, porque a palavra dia, no português nós pronunciamos com o som de dia. Mas no espanhol, a letra D, ela é sempre suave. Ela é sempre d. Então, em vez de dizer dia, nós dizemos dia. Dinheiro, dinheiro. Percebe como é suave? En un día muy caluroso, isso valendo. Muy caluroso. Una zorra sedienta se topó. E aqui outra dica. A letra O no espanhol ela é sempre fechada, ok? A gente no português para a letra O nós damos 3 sons: o som O som O e o som U, quando o O vem no final das palavras. No espanhol a letra O ela sempre é o primeiro som, o som O. É como se fosse o O com um acento circunflexo sobre ele. Você tem que fechar o som. Então, se topou. Mas, Pamela, eu tô vendo um acento ali agudo. A gente tem que dizer O quando tem um acento agudo, não é? No português, sim. No espanhol, não. No espanhol, não importa se a letra O ela tem acento. Você vai fechá-la ainda assim, tá? Então, se topou. Não é se topu também, não. Se topou. O. Se topó. Con un racimo de uvas grandes y jugosas. Isso, aqui você vai colocar força nesse J. Jugosas. E você vai ter que ter cuidado com esse O aqui, porque você vai querer abrir, você vai querer dizer rugosas. Que estaban colgadas en lo alto de una parra. Di. Aqui, uma dica que vale ouro essa aqui. A letra L, no português, quantos sons ela tem? Tem 2. Tem o som E e o som U. Como assim no português a gente faz U para a letra L? Você percebeu que nós dizemos pastel e não pastel? A gente faz esse L final virar um U. Mas no espanhol, a letra L só tem um som, que é esse som L. Então, lo alto. Como é que a gente leria essa palavra em português? Alto. Mas no espanhol a gente tem que pronunciar direitinho essa letra L. Alto. Colgadas, a gente diria em português. Colgadas. Mas no espanhol, colgadas. Então, tenta pronunciar de novo. Que estaban colgadas en lo alto de una parra. Di.
Bien. Espero que bien. La zorra se paró de puntillas. Pamela, como é que eu pronuncio esses dois L's? Não sei. Vamos escrever aqui. Abre um parênteses. Os dois L's, chamados como dígrafo, ou la EG, ou la doble E. Tem dois nomes. Ele é chamado de dígrafo porque são duas letras que se transformam em um som. Por isso, grafo, de grafia. Duas letras, um som. É chamado de EG ou la doble L, como eu disse, e tem 4 possibilidades, as principais, tá? Existem mais, mas eu vou te recomendar as 4 mais importantes. Tem 4 possibilidades para escolher. A primeira opção é o som I. Então, você pode dizer puntillas, puntillas. Você pode dizer também o som do J, do português, que é o que eu faço coincidentemente. Puntillas, puntillas. Você pode fazer o som do DJ, que é parecido ao J, mas ele trava. É como se ele fosse uma batida. D, puntillas, puntillas, puntillas. Inclusive parecido à palavra jazz. Jazz, né? É o mesmo som. DJ. E a última opção é SH, puntillas, puntillas. É o mesmo som da palavra shopping. Detalhe importante. Esse som aqui, ele pode, se você escolher esse quarto som, ele pode te conectar à região do sul da América, que principalmente Argentina e Uruguai. Como assim, Pamela? Não entendi. Se você escolher este som para os dois L's, pode ser que o nativo que te ouça te pergunte: você aprendeu espanhol com algum argentino ou com algum uruguai, né? Porque só eles fazem esse som, né? Quando eles fazem o LL. Se você não quer ter essa conexão, eu te recomendo os outros 3 sons. Se você quer, pronto, você vai pro SH. Importante comentar também que não é toda a Argentina, certo? Para quem não viu o início do vídeo, eu sou argentina e eu não faço esse som de sh no LL. Isso é algo que mais Buenos Aires e as regiões ao redor ali de Buenos Aires são que usam esse som, que dizem la calle, show, la chave, la gallina, el pollo. O pessoal de lá de Buenos Aires é que usa mais esse som. Então, não é toda a Argentina, tá? É só a parte ali da capital e o Uruguai também. Mas, Pamela, qual é o som desses que eu posso usar? As 4 opções são válidas. Não importa qual você escolher, as 4 estão corretas. Você simplesmente escolhe. A minha recomendação é que você escolha agora. Não deixe essa escolha para depois, porque você vai continuar se topando com o la doble L, você vai continuar se topando com esses dois L's e você não vai saber como pronunciar. Então, escolhe uma e pronto. Segue a sua vida usando sempre esse mesmo som. Continuamos. La zorra se parou de puntillas. Vai, escolheu o som? Pronuncia agora, vai, do seu jeito. La zorra se parou. Isso, a frase inteira. Y estiró sus brazos intentando alcanzar las uvas. Aqui você deve ter percebido que eu fiz aqui, isso na letra V, eu fiz um som de B. Las uvas. Las uvas. Que se você quiser ser bem exigente em como pronunciar a letra V, é como se fosse a letra B do português, mas um pouco mais suave. Eu acho que é um pouco de detalhe ficar se preocupando em fazer um B suave. Eu costumo recomendar, faz B normal, que já está certo, tá? Então, alcançar las uvas. Diga, las uvas. Intentando alcançar las uvas. Mais uma vez. E outro detalhe importante, a letra Z no espanhol, ela tem som de Z
No português, a letra Z tem esse som de Z, que é o som que nós dizemos que a abelha faz, né? Mas no espanhol, a letra Z, ela tem som de S. Então, alcançar, alcançar, certo? Claro que preciso comentar que na Espanha acontece um fenômeno linguístico chamado el ceceo, que é quando eles falam com a língua entre os dentes, você deve ter visto, né? Então, um espanhol pronunciaria essa palavra como alcançar, alcançar. Se você está estudando a pronúncia específica de lá da Espanha, aí eu recomendo que você coloque a língua entre os dentes e faça esse som para pronunciar a letra Z. Isso se você está estudando a pronúncia específica de lá da Espanha, tá? Continuamos. Pero estas se encontraban muy lejos de su alcance. Di. Sin querer darse por vencida, la zorra tomó impulso y saltó con todas sus fuerzas una y otra vez. Pero las uvas seguían muy lejos de su alcance. Esta vez la zorra se sentó a mirar las uvas con desagrado. ¡Qué ilusa he sido! Tá desfocando a câmera aqui. Outro detalhe importante, a letra S no português, quantos sons tem? Dois sons. Às vezes ela tem som de S e às vezes ela tem som de Z. Por exemplo, a palavra casa. Casa, Z, Z. Tá vendo esse som? No espanhol, a letra S, ela é sempre S. Sempre, sempre. Então, você pode ter, com o seu português instalado aqui, você pode ter olhado para essa palavra e pensado em dizer ilusa. Ilusa. Porque nesse S, você teria essa tentação de fazer o som de Z. Mas você deve resistir a essa tentação e dizer ilusa. Ilusa. Que ilusa he sido. Isso. Vai repetindo. Pensou. Pensou? Não, lembra de fechar essa letra O. Pensou. Me he esforzado. Esforzado, muy bien. Me he esforzado en alcanzar unas uvas verdes que no saben bien. Di tú la frase. Que no saben bien. Genial. Y se marchó muy, pero muy enojada. Aqui você pode ter sentido a tentação de dizer marchou, marchou. Esse aqui é outro dígrafo do espanhol. Dígrafo por quê? Porque são duas letras que se transformam em um som. Nós chamamos esse dígrafo de dígrafo che, el che. E ela tem o som ch, 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 igual a palavra tchau. Opa! Igual a palavra... Tá certo isso? Aqui. Igual a palavra tchau do português. Ch, ch. Então, sempre que você ver o C e H juntos no espanhol, você vai fazer o som ch, ch. Por exemplo, como você leria essa palavra aqui? Cachorro, portunhol. Cachorro, cachorro. E essa aqui? Chocolate, chocolate. E essa aqui? Diferente.
Tem duas tchês aqui, ó. Salchicha. Salchicha. É assim que se chama a salsicha no espanhol. Ou o cachorrinho salsicha, né? Ele salchicha. Em espanhol eles também chamam o cachorrinho assim. Sigamos. E se marchó. Isso, diga. Se marchó muy, pero muy enojada. Essa estrutura aqui é bem para dar aquela intensidade. Me marché muy, pero muy enojada. Moraleja. De moraleja. Colocando força nessa letra J. Não sei se você percebeu, mas alguns falantes do espanhol costumam suavizar o J no espanhol. Mas não são todos. Não são todos. Isso acontece principalmente em lugares da América Central. Você vê, por exemplo, nos reggaetones, que eles costumam falar palavras como mi mujer. Isso aí tem outro fenômeno. Mi mujer. Já pensei no reggaeton, já saiu um lambdacismo aqui. Já explico. Então eles falam a palavra mujer, eles suavizam e dizem mujer. Olha a diferença. Um argentino diria mujer, um costarricense diria mujer, 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 percebeu? Mujer é mais suave. Então, quando eu te digo para colocar força, é para você fazer mais forte o som do J, para que fique mais fácil dele, do falante ou a pessoa que está falando com você, para que fique mais fácil para que ela te entenda. Mas, se você fizer esse J suavezinho, que nem eu mostrei aqui, também é correto. Certo? Então, por isso eu digo moraleja, moraleja. E explicando a parte que eu falei sobre o lambdacismo. Lambdacismo é um fenômeno linguístico que acontece lá na América Central, onde alguns falantes trocam alguns R's pela letra L. Eu costumo apelidar de o fenômeno Cebolinha da Turma da Mônica, né? Não é exatamente isso, é quase o Cebolinha. Mas em palavras como mujer, eles trocam esse R final por um L. Então acaba ficando mujer. Em vez de dizer perdão, eles dizem perdón. E esse é o fenômeno lambdacismo, que ele é bastante frequente em músicas, por exemplo, o reggaeton. Por isso que eu digo, pensei em reggaeton, comecei a fazer lambdacismo. Não é algo que eu faça, é algo que acontece mais lá para a América Central. Genial? Seguimos ahora para la última frase. Las últimas dos. Cuando algo es muy difícil de conseguir, di. Detalhe, aqui eu vou ter que abrir parênteses. Eu percebi que alguns dos meus alunos, principalmente os que não são do sul do Brasil, quem mora mais para o norte, nordeste e costuma fazer o R final das palavras com uma expiração, por exemplo, porta ou conseguir, é como se soltasse um arzinho, né? Eu digo porta aqui no sul do Brasil, não. Já eu sei que tem gente que diz porta, a porta dos fundos, porta, né? Alguns ainda dizem porta. No espanhol é um R muito parecido ao do sul, né? Então a gente diz conseguir, re. Você vai ver que a sua língua ela vai subir, bater no céu da boca e voltar. Re. Conseguir. Os meus alunos que não são do sul, são mais para o norte, costumam ter dificuldade nesse R quando ele está no final. Então, se você expira o R desse jeito, treine bastante para você conseguir fazer esse R que a língua sobe e bate no céu da boca. Conseguir. Re. ¿Certo? Cuando algo es muy difícil de conseguir, lo mejor es ser honestos con nuestros sentimientos. Genial. Ahora vamos a la parte que a mí más me gusta, ejercicios de
Fixação, nível 1 e nível 2. Explicação rápida. Se você é novo aqui, é importante que você escute essa parte. Agora que você já ouviu a história completa, já revisou o texto, nós vamos fazer algo que nós chamamos de ativar a aprendizagem sinestésica. Ou seja, partir para a prática, colocar a mão na massa. Os exercícios que nós vamos fazer agora são para que esse conhecimento que você aprendeu se fixe na sua memória. Assim você vai poder lembrar dele depois, certo? Como é que vai funcionar? Nível 1 e nível 2. Isso faz referência à dificuldade. Vamos começar no nível 1 e depois vamos aumentar a dificuldade para o nível 2. Por que é nível 1? Porque é mais fácil. Porque nós vamos traduzir do espanhol, você está vendo que aqui temos palavras em espanhol, nós vamos traduzir para o português. Eu vou traduzir junto com você, tá? Então, eu vou te perguntar como é que se traduz essa palavra e você vai me dizer em voz alta, tá? Voz alta. Bien? Empezamos. Caluroso. O que é caluroso em português? Isso. Caloroso, caloroso. Racimo de uvas. Você falou cacho de uvas? Certo. Jugosas. Vem da palavra jugo. Suco. Isso. Opa. Suculentas. Colgadas. Lembra daquela piada sem graça? Penduradas. Parra. Videira. Zorra. Isso, era a nossa personagem principal. Parar-se de puntillas. ¿Te acuerdas que a zorra se parou de puntillas? Isso, ela ficou de ponta, ficar na ponta dos pés. Perdão, meu português também falha às vezes. Estirar, lembra que ela estirou a mano, estirou o braço, perdão. Esticar, ela esticou isso, esticou o braço. Pero, estirou o braço, pero não alcançou. Mas, lejos. O que quer dizer lejos? Longe, isso. Por mais que a palavra lejos termina com a letra S, não tem nada a ver com um plural, tá? Lejos é longe. Mirar, lembra que é um falso amigo, né? Mirar tem a ver com a arma? Olhar, isso, ou ver. Ilusa, lembra que a raposa se auto-xingou? Que ilusa he sido. Iludida. Esforçado, vem da palavra fuerza. Isso, praticamente igual ao português. Esforçado. Que eu não tenho esse cedilha aqui. Saber, lembra do falso amigo saber? Tem a ver com comida. Ter gosto, isso, ter gosto de, né? Sabe bem ou sabe mal. Enojada, como é que é enojada? O que é isso? Brava. E como é que se diz enojada do português? Como é que era? Você não lembrou? Asqueada ou asqueado? Moraleja. Moral da história, isso aí. E melhor. Essa também era fácil, né? Opa. Melhor. Ok, Pamela, isso aí foi muito fácil. Eu acho que eu não aprendi nada de novo, já conheci essas palavras. Vamos ver? Agora, quando nós passarmos para o nível 2, você vai ver como vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Sem olhar o seu caderno. Por favor, se você anotou, esse é o momento de você fechar o seu caderno. E você vai consultar esse caderno só se de verdade você precisar. Tá? Mas tente não olhar para ele. Vamos lá. Quente ou caloroso? Como se fala isso em espanhol? Caluroso. Cacho de uvas. Eu lembro que era um nome estranho, né? Racimo de uvas. Suculentas. Pense na palavra suco. Jugosas.
Penduradas. Lembra daquela marca de pasta de dentes? Colgates? Não. Quando contém a palavra colgate, este T é um pronome, tá? É um pronome. Então, é colgar o verbo. Então, penduradas é colgadas. Colgadas. Videira ou videira. Isso, a videira ou a parreira também, né? Existem duas formas. Seria la parra, la vid ou la parra. Opa. Vid ou la parra. Que a diferença entre vid e parra é a mesma diferença entre videira e parreira, né? A vide, perdão. A vide, ela é a uva que foi cultivada pelas mãos do homem e a parra seria já a parra no português, tá? É a planta que nasceu de forma silvestre, ela nasceu sozinha, certo? Ela não foi cultivada por alguém. Raposa, como é que se diz? Zorra, ficar na ponta dos pés. Poner, se puso, na verdade, né? Puso en puntillas. Isso, en puntillas. Esticar. Estiquei meu braço. Como se diz isso? Estirar. Estirei meu braço. Mas. Perro? Não, pero. Longe. Opa. Lejos. Olhar ou ver. Te estoy mirando. Isso, mirar. Iludir daquela raposa. Ilusa. Esforçado. Opa. Só troca uma letra aqui, né? Esforçado, não é muito difícil. Ter gosto. Você lembra? Aquele. Não. Saber. Brava, mal-humorada. Como é que é? Enojada. Muito bem, muito bem. Essa aqui você tem que estar na ponta da língua, porque a gente usa muito essa palavra. Moral da história. Moraleja. Muito bem. Aqueles que acompanham os capítulos das histórias já devem estar cansados do moral da história, né? Melhor. Como é que se diz melhor? Mejor. Genial. E aqui nós terminamos a nossa aula de histórias. E para terminar, eu preciso te dizer algo importante. Se você chegou até aqui, até essa altura do vídeo, uau! É provável que você realmente esteja mesmo querendo aprender a falar espanhol. Isso já mostra que você é alguém acima da média. Porque alguém comum e mediano não estaria gastando seu tempo aqui. Estaria sim, talvez, assistindo Netflix, olhando nas redes sociais, né? Então, deixa eu te dar os parabéns por você ter chegado até aqui. Mesmo se você quer falar o espanhol de forma fluente, eu preciso te alertar de algo. Muitas pessoas dizem a frase: se você quer aprender um idioma, muito fácil, vai lá na internet, tá tudo ali, tudo que você precisa. Você não precisa comprar nenhum curso, nem nada, tá tudo ali. Mas para pensar um pouquinho comigo. A pessoa que diz isso, muito provavelmente nunca aprendeu outro idioma na internet, não é? Normalmente essa frase vem daquele sabe tudo, seu primo, amigo, colega de trabalho. Mas se fosse tão fácil assim, por que tantos brasileiros ainda só falam um idioma? Por que eles, a pessoa mesmo que falou essa frase, não fala outro idioma ainda? A verdade é que é possível você aprender um idioma sozinho na internet. Mas eu aviso que para que esse plano dê certo, vai te custar esforço, tempo, disciplina. E ainda por cima você não sabe se tem como dar certo. O que eu mais vejo são pessoas que começam, fazem toda a sua listinha de conteúdos, elas começam super determinadas, mas chega a um ponto que elas se sentem trancadas e perdidas. Porque elas sentem que travam. Chegam no básico ou até no intermediário, mas chega a um ponto que não flui mais. Isso é porque elas precisam ir a fundo.
existem recursos que elas não têm disponíveis na internet. Vídeos como esses, como essa aula, por exemplo, são só um pedacinho de tudo que você realmente precisa aprender. Por isso, se você quer levar o seu progresso a sério, eu vou colocar aqui embaixo deste vídeo um link da lista de espera. E, inclusive, nas próximas semanas vai estar acontecendo o que nós hoje chamamos do Aulão de Espanhol, que é um evento onde eu, e junto com a minha equipe, Somos Espanhol Online, nós mostramos o nosso passo a passo do zero à fluência, onde nós te mostramos como chegar na fluência dando um passo após o outro. Nesse evento nós mostramos esse passo a passo como um acelerador e facilitador de você chegar na fluência do espanhol. Se você quiser ser avisado de quando vai acontecer, pode se inscrever aqui embaixo na descrição. E saiba que toda terça-feira, às 12 horas, nós estamos liberando sempre um capítulo novo de Aprendendo Espanhol com Histórias. Então, se você quiser, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho, assim você vai ser avisado sempre que nós liberarmos um novo episódio de Aprendendo Espanhol com Histórias. Bien, nos vemos na próxima classe, jueves, temos aula, quinta-feira às 12, fazemos aula ao vivo. Então, te vejo lá. Bien, hasta la próxima clase, adiós.